Bom dia, seja muito bem-vindo. Essa aqui é a nossa oitava aula de redação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação entre a proposta e a argumentação, beleza? Desde a aula que falamos sobre a articulação, né, do texto, a articulação do texto do Enem, desde então, além de trazer informações importantes acerca do que deve ser abordado no texto, né, acerca de como escrever uma redação interessante para o corretor, estou trazendo também outras formas relacionadas à articulação do texto, né? Como nós podemos articular o nosso texto de maneira que torne-se claro, né, ao corretor que nós temos domínio sobre a proposta da redação do Enem, entendeu? Sobre uma proposta de dissertação argumentativa. Então, sempre nós vamos trabalhar em torno disso também. Sempre a gente vai trazer à tona formas, né, que mostrem para a gente como alcançar determinadas bases, como alcançar determinadas articulações. E para falar disso aqui, a gente vai, ao falar disso aqui, nós vamos aprender algumas maneiras de linkar o conteúdo que está lá na tese, porque, como a gente já falou, a tese é quem vai propor, é quem vai articular os nossos parágrafos subsequentes. Ou seja, a partir da tese que nós vamos ter aquilo que vamos falar na argumentação. Porque lembra que ao fim da introdução, lá na tese, a gente cita alguns agentes responsáveis por aqueles problemas, a gente cita algumas causas daqueles problemas. Então, a partir de cada uma dessas causas, ou então a partir de cada um desses agentes, nós vamos argumentar em cada um dos parágrafos. Logo, chegando na proposta de intervenção, nós teremos que sanar aquela resolução, nós teremos que sanar aquela problemática presente na introdução e logo argumentada nos desenvolvimentos, certo? Então, na aula 8 aqui, nós vamos aprender nada mais, nada menos do que como linkar a proposta de intervenção à tese e ao restante do texto, porque proposta e argumentação é o que envolve todo o texto. Entretanto, não existe argumentação se não for a tese. Está tudo interligado e aí nós vamos falar um pouco sobre essa relação, beleza? E quando eu falo disso aqui, a proposta aqui no caso seria a proposta de intervenção, tá? Deixa eu colocar. Relação entre a proposta de intervenção e a argumentação. Beleza. Sempre que a gente cita isso daqui, nós temos um processo de relacionamento chamado causa. Deixa eu tirar o negrito aqui. A causa, ela só está presente em situações expressas por longo prazo. Então, a causa, ela nada mais é do que uma forma de resolver um problema. Entretanto, sempre que eu aplico o princípio de causa, eu me refiro ao longo prazo, certo? Vamos à prática para mostrar como que é isso aqui. Problemática presente na introdução. Em primeiro lugar, então, a problemática presente na introdução deve estar totalmente interligada à proposta de intervenção. É claro isso aqui para você? Você consegue notar a razão disso aqui? Sempre que eu falo sobre essa articulação, eu trago aquele mesmo argumento, cara. Nós não temos que escrever um texto bom para a gente, velho. Nós temos que escrever um texto bom para o corretor. Porque o corretor é o cara que está lendo
dezenas de redações por dia, entendeu? Talvez até mais de 100, mais de 150 redações em um mesmo dia, velho. Então, assim, a nossa redação ela tem que ter um diferencial. E um dos diferenciais mais importantes para estar presentes é a articulação. Porque, cara, ele vai pegar o nosso texto, ele vai ler um texto de 30 linhas em 3, 5 minutos. Imagina só como que é isso, entendeu? Então, é óbvio que alguns pontos eles passam em branco. E a gente precisa, né, justamente apresentar bem a redação, muito bem articulada, a fim de que, conforme ele for lendo todo o seu texto, ele consiga notar determinadas particularidades que mostram para ele que aquilo ali é um texto dissertativo argumentativo, que o cara que escreveu aquilo tem domínio sobre o que ele está fazendo, porque está muito claro, entendeu? Mesmo que ele faça uma redação, uma correção de 5 minutos, 3 minutos, ele vai notar claramente todos os pontos que eram necessários para a escrita de uma boa redação. Isso a gente aprende dentro dessa articulação, entendeu? Então, como que isso quer dizer? A problemática presente na introdução deve estar totalmente ligada à proposta de intervenção. Lembra lá na tese? A tese é o momento em que eu dou a minha opinião própria acerca daquele tema. Então, falei de tese, cheguei na tese, vou falar a respeito da problemática. Vamos supor que seja a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, chegou na tese, lá na introdução a respeito desse tema, eu vou falar, porque a violência contra a mulher existe porque há uma herança patriarcal totalmente associada à sociedade atual, entendeu? Posso responsabilizar também o preconceito já existente na sociedade contra a mulher. Enfim, isso é responsabilizar uma causa. Responsabilizar uma causa é complicado, é responsabilizar um agente ou responsabilizar algo que promove determinada característica social ou determinado problema. Então é meio que eu pegar o problema e eu desmembrar ele, né? Chegar na causa, chegar na problemática, chegar na razão pela qual aquilo ali existe. São essas informações que são presentes na tese e aqui fala pra gente. A problemática presente na introdução deve estar totalmente articulada à proposta de intervenção. Trazendo para palavras mais claras, eu não vou citar nada que eu não tenha citado antes. Então, na proposta de intervenção, eu não preciso resolver nenhum problema desde que eu não tenha citado esse problema no texto. Então, estou falando da violência contra a mulher. Em nenhum momento do texto eu falei sobre determinado problema. Cara, eu não preciso resolver um problema, né, na proposta de intervenção se esse problema não está presente. Eu só vou falar sobre aquele problema na proposta de intervenção se esse problema foi apresentado anteriormente. É isso que isso aqui quer dizer, entendeu? Problemática presente na introdução deve estar totalmente articulada à proposta de intervenção. Beleza? Vamos à segunda. Geralmente, problemáticas que podem ser resolvidas a longo prazo. Geralmente, problemáticas que podem ser resolvidas a longo prazo não tem extrema urgência ou impacto social. Por quê? Quando a gente fala sobre essa relação de causa, né, vou relacionar a proposta e a argumentação através da causa, e a gente conhece que a causa ele é algo para longo prazo, porque imagina só, cara, imagina só um problema que tem determinada causa, qualquer que seja. Vamos pegar o exemplo que eu dei anteriormente da violência contra a mulher na sociedade brasileira, e a gente pega, por exemplo, as raízes do patriarcado e tal, da sociedade patriarcal. Enfim, é um problema, sem sombra de dúvidas. E ele é um problema
muito mais do que superficial, tá? Porque ele vem de um histórico, ele foi construído historicamente, então ele tem raízes muito mais superficiais do que pode parecer. Então, para a gente combater o patriarcalismo, por exemplo, nem sei se existe essa palavra, mas para a gente combater as heranças do patriarcado, cara, nossa, isso a gente não faz do dia para a noite, não, né? Isso porque o patriarcado, ele é a causa do problema, entendeu? Geralmente tudo aquilo que é a causa de algum problema, ele necessita muito tempo para ser resolvido. Porque tudo que provém de uma causa geralmente tem uma raiz histórica, uma raiz social, né? Uma raiz temporal, cara. E para a gente desconstruir tudo isso, são necessárias muitas coisas, né? Dependendo do problema, são necessárias coisas diferentes, são necessárias atitudes diferentes, mas assim, o que eu quero que vocês entendam, sempre que a gente fala sobre a causa de um problema, a gente tem que pensar que é também a longo prazo, né? Então está totalmente interligado. Falamos de causa, só vai poder ser resolvido a longo prazo, porque geralmente as causas, elas têm essa raiz, entendeu? Geralmente ligada à sociedade, geralmente ligada à história. Então, muito cuidado aqui, né? Saibam que sempre que houver a causa, ela está ligada ao longo prazo. E aqui, dentro de causas geralmente problemáticas que podem ser resolvidas a longo prazo, não tem extrema urgência ou impacto social. Calma, não pensem que estamos saindo fora da responsabilidade de alguma coisa aqui, não. Por quê? Olha, vamos lá. Quando a gente fala isso aqui, geralmente as problemáticas que podem ser resolvidas a longo prazo não têm urgência ou impacto social, a gente tem que pensar da seguinte forma. Imagine que a gente está falando sobre a violência contra a mulher na sociedade brasileira, e aí a gente fala de um episódio de violência contra a mulher hoje, né? A gente traz realmente esse acontecimento para a realidade. Vamos supor que alguém muito próximo a você, uma mulher muito próxima a você, foi agredida fisicamente. E aí a gente para pensar em uma resolução para esse problema. Imagina só, se a gente para pensar nessa situação específica, o que seria mais viável? Seria mais viável nós melhorarmos a segurança pública e da mulher relacionada à capacidade dela conseguir denunciar determinado agressor, a fim de que ele realmente seja punido e ela seja liberta daquele mal. Então, vamos supor que ela esteja em cárcere e sofre essas agressões, ou é mais fácil eu combater o patriarcado para resolver essa situação, né? Você consegue compreender aqui que é mais fácil eu tomar uma atitude muito mais imediatista, no caso, trazer mais segurança para perto dela, né? Oferecendo suporte para uma denúncia ou para uma medida muito mais emergencial, entendeu? Uma medida que vai promover determinada segurança assim, em um instante de tempo muito rápido, a fim de que aquele cara ele consiga ser denunciado, consiga ser retirado de perto daquela mulher. Enfim, é um evento muito mais realista, né? Muito mais prático, ou ao menos não realista, mas que pode ser realizado em um período de tempo mais rápido, né? É muito mais fácil eu trazer a segurança para perto dela, efetivar a denúncia, efetivar que esse cara saia de perto dela, que ele seja preso, que ele seja punido, do que eu falar, vamos combater o patriarcado, né? Essa herança da sociedade patriarcal, para que esse cara seja preso, seja afastado dessa mulher, entendeu? E aqui a gente falou sobre dois problemas. Quando a gente fala de trazer a segurança para perto dela, para efetivar a denúncia, para o cara se afastar, nós já não estamos falando sobre uma causa, né? A agressão, ela não é a causa, cara. Ela não é a causa do machismo, da herança histórica do patriarcado. Esse é o efeito, entendeu?
E é justamente isso que a gente vai trazer aqui. Nós vamos falar sobre causa e vamos falar sobre efeito. E eu estou trazendo essa comparação nesse momento aqui para que não gere confusão quando a gente fala sobre isso daqui, entendeu? Geralmente problemáticas que podem ser resolvidas a longo prazo não têm urgência ou impacto social, entendeu? Então vamos voltando, supondo que o tema fosse esse, né? Violência contra a mulher, e na introdução a gente não falasse sobre esse tipo de problemática, não falasse sobre o patriarcado, né, sobre o preconceito social, se em vez disso a gente trouxesse os efeitos. Porque as mulheres são agredidas todos os dias. Porque as mulheres não têm espaço no mercado de trabalho. Isso não é mais causa, isso já se torna efeito, entendeu? Então, ao invés de trabalhar com isso aqui, com longo prazo, com causa, nós passaremos a trabalhar com efeito. Então, muito cuidado para aquilo que você traz para a sua introdução, para que quando chegue na proposta de intervenção, você consiga articular muito bem a diferença entre causa e efeito. Mas fique tranquilo, isso aqui foi uma análise bem geral, a gente vai fazer aqui aos poucos, vamos iniciar falando sobre a causa, já dei essas duas temáticas aqui relacionadas à causa, e agora eu vou trazer dois exemplos práticos acerca disso, beleza? Então vamos aqui no material complementar. Nós temos uma tese. Opa. Tese e proposta, certo? Essas teses e até essa tese e essa proposta, elas vão mostrar para a gente especificamente elas vão mostrar para a gente na prática o que quer dizer uma causa com uma resolução a longo prazo, beleza? Então aqui nós falamos, né, sobre a relação da proposta de intervenção e argumentação, trouxemos como primeiro pilar para isso a causa e falamos que a causa ela é uma temática para longo prazo. A causa é uma forma de relacionar a argumentação com a proposta de intervenção a longo prazo, ou seja, ela não necessita medidas urgentes, ou até porque não seria possível resolver, né, algum determinado problema de causa com medidas urgentes, né, com medidas rápidas. É necessário tempo, é necessário desconstrução. E quando a gente entra na tese, uma tese de exemplo para isso seria: porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial aos surdos, o acesso à educação devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado. Então aqui foram abordadas causas para esse problema, entendeu? Sempre que a gente fala de causa, cara, vamos pensar nas raízes. Raiz é difícil retirar, né? É difícil remover, é difícil desconstruir. Então sempre que a gente fala de causa, relaciona a raiz, ou seja, a longo prazo, né? Quando a gente vê isso aqui numa introdução, a gente já pensa, né? O corretor já pensa: porra, ele falou sobre o preconceito da sociedade e a falta de atenção do Estado. Quando eu chegar na proposta de intervenção, o que eu espero desse cara? Eu espero medidas de resolução rápidas ou medidas de resolução que toquem no problema, mas que são demoradas? As que são demoradas, entendeu? Quando o cara lê isso aqui no início do seu texto, ele já vai com a mente preparada para quando chegar na proposta de intervenção, ele procurar medidas que realmente fundamentem a resolução daquele problema. E se ele chegar na proposta de intervenção e encontrar medidas, fáceis, medidas rápidas, urgentes, cara, não faz sentido, entendeu? Não vai fazer o menor sentido para ele. Porque quando a gente escreve o texto, a gente vai levar 1 hora para escrever o nosso texto, 1h30 em alguns casos, e o cara vai ler isso em 3 minutos. Então imagina só, para o cara que escreve em 1h30 um texto, e não tem essas noções dessa articulação, quando ele inicia uma proposta e chega na proposta inicia a introdução,
Quando ele chega na proposta de intervenção, ele nem lembra mais qual foi a problemática que ele tocou, entendeu? Se ele não tem essa noção de articulação que nós temos, né? Que nós vamos reforçar ainda mais nessas aulas e nessas práticas. Então, assim, cara, preste atenção nisso, entendeu? Esse exemplo que eu estou dando é muito prático mesmo, cara. Porque imagina só, o cara pegou seu texto, tá lendo, chegou lá na introdução, viu esses problemas, né? A dificuldade para garantir aos deficientes surdos acesso à educação. Por que isso acontece? Né? Por conta do preconceito ainda existente na sociedade e a falta de atenção do Estado. Pô, mas isso aqui que ele está falando não é o efeito, não. Não é o efeito de nada. São as causas, né? Ele resolveu trazer as causas. Como que eu combato causa? É com prática rápida ou com prática pontual, porém demorada? São as demoradas, né? Prática é algo que exige muito para ser resolvido. E é justamente com essa base, né, teórica que ele vai sustentar quando chegar na proposta de intervenção. Então, quando ele chegar na proposta de intervenção, o que ele espera? Vamos lá. Destarte para que as pessoas com deficiência na audição consigam um acesso pleno ao sistema educacional, é preciso que o Ministério da Educação, em parceria com as instituições de ensino, promova cursos de Libras para os professores por meio de oficinas de especialização à noite. Horário livre para a maioria dos profissionais, de maneira a garantir que as escolas e universidades possam ter turmas para surdos, facilitando o acesso desse grupo ao estudo. Em adição, o Estado deve divulgar propagandas institucionais ratificando a importância do respeito aos deficientes auditivos, com postagens nas redes sociais para que a discriminação dessa minoria seja reduzida, levando a maior inclusão. Pronto. Entendeu? Olha que propósito de intervenção mais bem articulado. Trouxe, né, a resolução para aquele problema citado na tese e trouxe com muita inteligência, trouxe com muita administração. Foi muito bem articulado, cara. Foi muito bem articulado. Ele não trouxe nenhuma resolução imediatista, sabe? Ele não falou, porque devemos construir escolas agora para que esses surdos tenham acesso, entendeu? Se a problemática lá no início tivesse sido os surdos não conseguem acesso à educação porque falta escolas para eles, sabe? Seria algo imediatista, entendeu? Então, você consegue notar essa diferença? Sempre que você fala de causa, raiz do problema, então exige longo prazo para ser resolvido. E aqui tem dois exemplos, né? Um de tese e um de proposta, que retratam muito bem isso para nós, certo? Vamos falar um pouco agora sobre o efeito, então. O efeito, pelo contrário, né, pode ser resolvido a curto prazo. Beleza? Quais são algumas informações que eu quero trazer a respeito do efeito? Geralmente tem caráter mais urgencial. Ou seja, quando você toca em um efeito, geralmente é algo que está acontecendo, né? Algo que está acontecendo devido a alguma causa. Entretanto, se você aborda o efeito, é necessário trazer medidas que minimizem aquele efeito. Então, como eu disse na prática lá da violência contra a mulher, trazer o efeito da violência física seria algo que exige medidas urgenciais, porque a mulher não precisa ficar apanhando por 50 anos até que entre na mente do cara a proposta de que a sociedade patriarcal ficou no passado, que aquilo não faz sentido para a humanidade, entendeu? Não é viável que a mulher fique apanhando por tanto tempo até entrar na cabeça do cara que aquilo não é viável. É muito mais rápido, é muito mais efetivo eu trazer a justiça para perto daquela mulher a fim de efetivar a segurança dela, a fim de efetivar a justiça contra aquele agressor,
entendeu? Então, quando a gente fala sobre efeito, geralmente haverá o caráter mais urgencial acerca daquela problemática. Da problemática. Isso aqui, essa palavra existe, cara, ué. Tem caráter urgencial acerca da problemática, certo? Podemos colocar aqui, então, que exige resolução rápida, beleza? Acho que essa aqui está interessante, porque tá tudo bem interligado. Geralmente tem caráter urgencial acerca daquilo. Eu vou colocar isso aqui, cara. Geralmente tem caráter de urgência acerca da problemática, exige resolução rápida, ou seja, curto prazo. Então isso aqui define muito bem o que é o efeito para a gente, o que é a forma de relação entre problemática e argumentação via efeito. É teoricamente apenas isso. Tem caráter de urgência acerca da problemática e exige resolução rápida. Beleza? Vamos falar acho que está bem claro, né? Porque eu deveria ter trago o exemplo do efeito de forma separada. Eu espero que não tenha ficado confuso, porque foi até interessante que eu consegui discutir de forma geral. Eu falei sobre a causa, falei sobre o efeito, dei exemplos dos dois. E, bom, acho que não tem problema nenhum. Então, de forma geral, o que é o efeito? Trouxe o efeito para o nosso texto, né? Falei de forma a trazer qual que é a consequência daquela problemática para a nossa sociedade. Estou falando sobre efeito. Geralmente, quando eu falo sobre efeito, então, são necessárias medidas que resolvam aquilo ali a curto prazo, entendeu? Então, de forma geral, seria isso o efeito. São geralmente problemáticas urgentes que exigem uma resolução a curto prazo, né? Exigem uma resolução rápida. Vamos trazer alguns exemplos de tese e proposta que representam isso para a gente. Tese e proposta. Então vamos à primeira tese. Olha, essa aqui inclusive é sobre a violência da sociedade contra a mulher na sociedade brasileira. A tese: as mulheres, mesmo após a conquista do acesso ao voto, ensino e trabalho negados por séculos, permanecem vítimas. Então, permanecem vítimas da violência. Uma realidade que ceifa vidas e as priva do direito de proteção, integridade moral, integridade física e moral. Já vou dizer, cara, esse aqui é um tipo de tese que eu não faria, porque permanecem vítimas da violência, uma realidade que ceifa vidas e priva do direito de proteção e integridade física. Mas são particularidades, né? Nada impede que essa redação tenha uma nota boa, uma nota excelente, pode chegar até os 1000, dependendo de como foi escrita. Mas assim, eu prefiro teses que problematizem, entendeu? De forma causal, né? De forma que nós tenhamos os agentes que podemos falar, tenhamos geralmente a causa que a gente consegue argumentar e desconstruir ao longo do texto, mas só um detalhe pessoal aqui mesmo, nada que afete de forma grave em nenhum momento. Então, problemática. Você nota aqui que ele está falando sobre a violência mesmo, né? Permanece a violência, uma realidade que ceifa vidas, ou seja, há mortes, e priva as mulheres do direito de proteção e integridade física e moral. Então você vê aqui a diferença, você consegue notar que isso aqui
né? É algo estrutural, algo muito mais relacionado a uma raiz histórica, entendeu? A uma raiz que necessita ser desconstruída com o tempo. Aqui não. Aqui ele está falando sobre medidas, cara, que você consegue notar o caráter de urgência. Você consegue notar que aqueles ali são acontecimentos que precisam ser resolvidos agora. Não pode ser deixado para o futuro, entendeu? Uma mulher sendo vítima de violência, sendo privada de liberdade, podendo ocasionar até mesmo a morte, a gente não pode permitir isso, entendeu? Então, nesse tipo de situação, nós vamos buscar resolução rápida, uma resolução pontual, porém rápida, que alcance direto o ponto, né? Alcance direto a resolução daquela problemática. Então, entrando na proposta, entende-se diante do exposto a real necessidade de ações governamentais que garantam que a lei puna, ações governamentais que garantam que a lei puna todos os tipos de violência, além da instalação de delegacias específicas em áreas necessitadas. Olha isso aqui. Isso aqui é algo que vai ser realizado agora, entendeu? É preciso garantir que a lei puna. Eu não preciso de anos, né? Eu não preciso de passar 20 anos para conseguir executar isso, para conseguir executar que determinada lei puna os agressores. Né? Eu não preciso passar 20 anos para construir uma delegacia próximo a uma área necessitada, a uma área em que há muita violência contra a mulher, entendeu? Eu consigo fazer isso num curto prazo, entendeu? Eu não preciso passar 20, 30 anos para conseguir alcançar esse objetivo. Então é justamente sobre isso que a gente fala. Quando a gente segue aqui, então, cabe também, cabe à sociedade, em parceria com a mídia e as escolas, instruções sobre igualdade de gênero e campanhas de oposição à violência contra as mulheres. Essa aqui já é uma resolução mais estrutural, mais causal, entendeu? Você vê que instruir as pessoas sobre a igualdade de gênero, campanhas de oposição, o que é mais fácil você instruir? Um adulto ou uma criança? Beleza, uma criança, né? Daí você começa a instruir, você começa a dar os princípios que farão com que essa criança ela cresça um adulto desvinculado das ideias de violência contra a mulher, desvinculado das ideias de que é preciso agredir para, sei lá, mostrar-se superior, mostrar-se ser alguém melhor, enfim, cara. Quando você começa a desconstruir isso, geralmente você não desconstrói alguém que já tem um pensamento formado acerca disso, entendeu? Então seria muito mais difícil você desconstruir as ideias de um cara que é machista desde sempre do que de uma criança a fim de modelar esse tipo de pensamento nela para o futuro. Né? É mais fácil. Então se a gente parar para pensar, qual vai demorar mais tempo? Para a gente ter uma sociedade desvinculada, né, desses primórdios machistas e tal, é necessário que essas crianças que foram instruídas, elas cresçam. Então vai aí uma geração inteira, entendeu? Vai levar um grande tempo, muito tempo, para que esses pensamentos eles comecem a desaparecer, se afrouxar um pouco mais, entendeu? E ainda vai continuar existindo, determinada parcela vai continuar existindo. Mas você vê que isso aqui é uma resolução que vai levar um pouco mais de tempo. É efetiva? Pô, com certeza. É muito melhor do que você deixar fazer com que isso não seja, com que esse não seja um pilar, né, da educação das crianças, né, desconstruir esse tipo de situação. Então é efetivo? Sem sombra de dúvidas. Leva tempo? Leva tempo. Então não é interessante não é uma resolução interessante para uma mulher que sofre violência física todos os dias, entendeu? Mas é passível, pô, totalmente. Entretanto, eu só queria trazer esse detalhe aqui. Eu vou até tirar esse aqui é uma resolução, mas eu vou deixar sem marcação para a gente ver qual que é a resolução que se adequa com essa tese aqui, entendeu? Simplesmente para fazer essa linkagem. Mas não quer dizer que não seja, a gente não teve acesso a todo o texto desse cara aqui, esse texto aqui não é meu, mas talvez ele tenha citado outras problemáticas que exigem resoluções muito mais estruturais e históricas também do que resoluções muito mais momentâneas, entendeu? Então, só para a gente terminar,
Cabe à sociedade, em parceria com a mídia e as escolas, instruções sobre a igualdade de gênero e campanhas de oposição à violência contra as mulheres. Essas, por fim, devem permanecer unidas através do feminismo em busca da garantia dos seus direitos básicos e bem-estar social. Bom, de forma geral é isso, né? Nós conseguimos aqui nos dois, tanto na causa quanto no efeito, identificar a forma que a proposta está ligada à tese e está ligada também à argumentação, porque a argumentação ela é proveniente da tese. Então, você vê que essas informações são informações que fazem sentido para nós, né? Não são informações puramente jogadas ao ar, aleatórias, são informações que fazem sentido. Então, de forma geral, é isso que eu queria trazer, né? Algo que a gente pode falar aqui na proposta de intervenção também bom, essa é coisa básica, né? O respeito aos direitos humanos. Hoje em dia, o desrespeito aos direitos humanos ele não zera mais a redação, como era antes de 2017. Entretanto, o desrespeito presente na proposta de intervenção, ele pode zerar a proposta de intervenção, entendeu? Então, vamos supor que se você fosse tirar 1000 na redação, a nota máxima que você consegue tirar é 800. A proposta de intervenção é totalmente zerada em caso de desrespeito aos direitos humanos. Então, muito cuidado em relação a isso. Eu acredito que essa é uma parte que vocês conhecem e respeitam. E, bom, acredito que eu consegui trazer todas as informações a respeito disso aqui, né? Relação entre a proposta e a argumentação. E vamos aplicar isso, entendeu? Vamos tentar cada dia mais trazer isso para a nossa realidade. Testem, né? Realizem através das propostas de texto que eu envio todos os sábados no grupo. E de forma geral é isso, cara. Porque é necessário, sim, praticarmos a proposta de redação dessa forma, tentar articular essas ideias, sabe? Isso é importantíssimo para tirar uma boa nota. Não é necessário apenas escrever bem, é necessário articular, porque isso já não é relacionado a escrever bem ou não escrever bem, está relacionado a como o corretor vai ver sua redação, e a visão dele é totalmente importante, porque é ele que vai avaliar, entendeu? Então vamos focar nisso, vamos focar nessa articulação e não tenho dúvidas que vai dar tudo certo, beleza? De forma geral é isso. Mais tarde tem proposta de intervenção lá no grupo e fico feliz se você assistiu até aqui. Espero que essas aulas estejam impactando a sua vida positivamente e desejo bons estudos aí para você, certo? Tenha um grande dia, bons estudos e um bom fim de semana.